Bom dia. Nós compartilhamos a tela? Sim, podem compartilhar. Aqui. Esta? Ok, já está. Ótimo. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Como o Bruno disse, nós vamos falar em português. Vamos falar de forma devagar, para que nos possam entender perfeitamente. Como o Bruno já nos apresentou, eu sou a Vitória, sou bibliotecária do município de Monforte desde 2013. E a Ana? Eu sou a Ana e sou arqueóloga no município de Monforte. Queremos agradecer o convite pela participação do município neste ciclo de seminários e workshops organizado pelo Instituto de Conservação da Faculdade de Engenharia do Porto e pela HCAN Trust for Culture. De reafirmar também que a informação histórica recolhida tem por base todo o trabalho desenvolvido de investigação pelo Gabinete de História do município, nomeadamente pelo nosso colega José Inácio Militão, penso também estar presente na apresentação. Optámos por seguir uma sequência espacial com a seguinte metodologia. Primeiro ponto, a criação de Monforte enquanto vila, mais concretamente os seus primórdios na Idade Média, com a conquista e construção do castelo e da sua fortaleza. No segundo ponto, estabelecimento das primeiras freguesias, a primeira urbe foi a partir do núcleo primitivo. E a consolidação, o terceiro ponto, consolidação do poder religioso. A construção de novas... A imagem está na primeira página, não sei se deveria passar. Sim. É para estar ainda nesta. Estamos só apenas a apresentar. Desculpem. A terceira parte, a consolidação do poder religioso. A construção de novas igrejas e consequente afirmação de novos espaços que ocupam o espaço de Monforte. Só um bocadinho aqui. Procurámos executar o cruzamento entre a realidade histórica e evidências arqueológicas. E para tal, cada vez que o monumento designado por mim tiver sofrido alterações, será descrito o mesmo pela Ana. A nossa apresentação tem como título De Pedra em Pedra, a construção da Vila de Monforte. Partindo do mundo, vamos chegar à Vila de Monforte. Uma vila portuguesa situada no distrito de Porto Alegre, no Alto Alentejo, sede do concelho de 4 freguesias, com uma população que, segundo os últimos censos, ronda os 3.000 habitantes. Castle of Monforte. A localidade de Monforte foi conquistada durante uma ofensiva de Dom Afonso Henriques em 1139. Pouco depois voltou à posse dos muçulmanos, tornando-se uma zona muito desabitada e destruída pelas constantes lutas. Dom Afonso III, em 1257, reconquista definitivamente e dou-lhe a primeira carta de foral, concedendo amplos privilégios e regalias aos seus habitantes, como forma de fixar as pessoas neste espaço. Dom Dinis, em 1309... Estão a ouvir bem? Ok. Dom Dinis, em 1309, ordenou a construção da fortaleza militar, edificada no contexto da primeira linha de fortalezas que defendiam a fronteira portuguesa. Estas imagens que vos estamos a mostrar fazem parte é o primeiro registro gráfico que se conhece desta grande fortaleza e está no livro de fortalezas de Duarte de Armas, encomendado por Dom Manuel I. Aqui umas estampas ilustrativas destas mesmas imagens, do lado oeste e do lado oeste. A fortaleza militar da Vila de Monforte é formada por 2 áreas distintas. A área do castelo, hoje conhecida como Terreiro do Castelo, e a linha de muralhas, ainda visíveis em alguns locais. O castelo de Monforte apresenta uma planta de forma quadrangular,
com muros de pedra de bastante altura, a meias, uma torre de homenagem, 4 torres laterais e uma grande cisterna no centro para guardar a água. Possuía 3 portas, 2 delas comunicavam para o exterior e uma delas dava para o interior da vila. À sua volta estava um fosso designado por cava. Aqui, para terem a noção de como está neste momento, são as imagens atuais do Castelo de Monforte, do Miradouro e de uma das torres que ainda resta. A linha de muralhas foi mandada construir, como já dissemos, por Dom Dinis, e rodeava a vila de Monforte. Está aqui na imagem sublinhada. Apresentava uma forma irregular, muito semelhante à de um navio, possuindo ao longo da sua extensão 4 portas, localizada cada uma num determinado ponto cardeal. Esta muralha abrangia uma superfície de cerca de 28.550 metros quadrados e estava ligada ao castelo, destinando-se a delimitar e defender a população, que, de acordo com o historiador Oliveira Marques, na altura, no século XV, deveria rondar os 400 habitantes. Aqui um pormenor de algumas imagens que fazem parte das muralhas de Monforte. Nos anos 50 do século XX, na parte nordeste da muralha, foi construído o Miradouro, a partir do qual se avista o perímetro completo da muralha e toda a zona do centro histórico. Este Miradouro. Aqui podemos, não sei se estou a ser muito rápida, Bruno, conseguem-me acompanhar? Sim, estamos está em bom ritmo. É porque nós temos ainda alguma informação. Levem o tempo que precisar, nós ainda temos bastante tempo disponível, portanto estejam confortáveis e está a ser muito importante a vossa apresentação porque é fundamental para nos enquadrar. Estes 4 pontos, assinalamos, como já referimos, as 4 portas da vila. A porta de Évora, na imagem em baixo à esquerda, onde neste momento está instalado a Torre do Relógio. A porta de Elvas ou de Santa Ana, em baixo, à direita. E em cima, a porta do Mártir São Sebastião, que se localiza junto à Igreja Matriz, ficava à nascente, estando no século XVIII totalmente destruída. Finalmente, em cima, do lado esquerdo, a quarta porta, a porta do Menino Jesus. E ainda podemos ver alguns panos que restam das muralhas perto destas portas. Este pormenor, achamos interessante trazer este detalhe de ilustração que foi retirado da monografia geral do Conselho de Monforte, de como poderia ser a Porta de Évora na altura e depois com a instalação da Torre do Relógio. No contexto de reformas da época medieval, foi atribuída a segunda Carta de Foral à Vila de Monforte, em 1512, por Dom Manuel. Foi lida em voz alta nos Passos do Conselho, a 6 de fevereiro de 1515. Existem evidências de um texto que está redigido numa das últimas folhas que nós temos aqui. Perdão. Numa das últimas folhas em papel do volume original do Foral Manuelino, referencia quem esteve presente na cerimónia de entrega e leitura pública deste foral. Em 1542, Monforte passa a pertencer à Casa de Bragança, como dote de Dona Isabel, mulher do Duque Dom Teodósio. Entre 1640 e 1668, existe um reforço do pano de linha de muralhas, a quando das lutas de restauração, sofrendo consequências da sua importância estratégica, que estava no cimo do Monte Forte. Ainda no século XVII foram construídos 4 baluartes. Em 1801, uma violenta investida das forças espanholas resultou na destruição do castelo primitivo, ficando apenas em pé alguns panos de muralha.
No que diz respeito aos trabalhos de escavação, os trabalhos de escavação no Castelo de Monforte tiveram como objetivo primordial a avaliação do potencial arqueológico do local. Os resultados obtidos e as possibilidades de intervenção arquitetónica do e no espaço foram analisados em conjunto, resultando num projeto integrado de arqueologia e paisagismo. Realizaram-se 4 sondagens arqueológicas, com colaboração de funcionários da autarquia, jovens do concelho e formandos da área de restauro e arqueologia. Os trabalhos foram desenvolvidos em curtos períodos anuais, tendo o seu início em 2001 e o seu término em 2006, quando se procedeu ao arranjo paisagístico do castelo. Na planta ao lado, podemos ver o local exato da implantação das sondagens. Às sondagens 1 e 3 corresponde o local de construção da escadaria metálica. À sondagem 2 corresponde o local de colocação do painel informativo. E, por fim, à sondagem 4 corresponde o remate de muro semicircular. Na prática, os trabalhos desenvolvidos consistiram na abertura de sondagens de caráter preventivo, por forma a minimizar impactos causados sobre o património arqueológico e salvaguardar as estruturas e vestígios existentes no subsolo, assim como da cisterna, da qual já havia registro documental, como vimos anteriormente. Nesta imagem, podemos observar que as estruturas existentes nas sondagens 1, 2 e 3 foram encontradas a uma cota muito superficial, a cerca de 80 cm de profundidade. Na sondagem 4, implantada intencionalmente neste local, identificaram-se troços de muros aparentemente pertencentes ao antigo traçado da muralha e de construções existentes no interior desta, coincidentes em traços gerais com a planta do século XVI, desenhada por Duarte de Armas. Estas estruturas encontram-se parcialmente conservadas no subsolo, apesar da degradação e destruição que sofreram até ao século XX. Aqui podemos observar as construções existentes no interior das muralhas, como a imagem em cima à esquerda nos mostra. Nesta imagem, podemos observar o assentamento das estruturas encontradas na sondagem 4 sob o substrato geológico. Acerca dos enterramentos, sabemos que, em data indeterminada, mas no momento em que o castelo se encontraria em ruínas e desfuncionalizado, utilizou-se aquele espaço como local de enterramento. No meio das sondagens, com cerca de 45 metros quadrados, identificaram-se 4 enterramentos escavados e levantados com o auxílio de uma equipa de antropólogos da Universidade do Laboratório de Antropologia Biológica da Universidade de Évora. Na imagem à vossa esquerda, o enterramento número 1. Observamos o enterramento número 2, com o pormenor do botão que foi encontrado junto do mesmo, na imagem à direita. O enterramento número 3. E o enterramento número 4. Todos os indivíduos sepultados pertencem ao sexo feminino. Aqui podemos ver a planta geral das estruturas identificadas na sondagem 4, com a sobreposição dos enterramentos. O espólio recolhido é essencialmente constituído por vidros, metais, cerâmicas e ossos, cujas cronologias apontam para uma sequência de ocupação do espaço desde os séculos XV e XVI até à atualidade. No que diz respeito às cerâmicas, foram encontradas cerâmica comum, potes, panelas e talhas, cerâmica vidrada, alguidares e cúcaros, cerâmica brunida e faiança. Na imagem, podemos apreciar alguns dos fragmentos de cerâmica comum, faiança, vidro, assim como pequenas peças arredondadas que se pensa ser peças de jogo. Moedas e pregos e alfinete. Desculpa. Para preservar as estruturas identificadas e na impossibilidade de prosseguir às escavações, as sondagens foram tapadas, tendo o cuidado de proteger adequadamente os vestígios até que os trabalhos possam ser retomados numa próxima oportunidade. As obras de arranjo paisagístico tiveram em consideração o facto de toda a área apresentar vestígios arqueológicos, em concreto estruturas e enterramentos, a uma cota muito superficial, pelo que os trabalhos consistiram na colocação de saibro e regularização do pavimento, sem interferir com o subsolo. Relativamente à cisterna do castelo, aberta para avaliação durante as obras,
coincide em termos de localização com a cisterna do século XVI, sendo possível a sua futura musealização e integração como elemento visível no espaço do castelo. Os resultados obtidos, ainda que parciais, permitiram avaliar o potencial arqueológico do local e verificar a necessidade de realização de uma escavação integral da esplanada do castelo, que harmonize os vestígios arqueológicos com a vivência do espaço. Relativamente às intervenções nas muralhas, em 2006, a Câmara Municipal de Monforte procede à limpeza das muralhas da vila, no sentido de embelezar e valorizar o seu património histórico e cultural, visto que parte da vila de Monforte está localizada dentro das muralhas do antigo castelo. É por isso fundamental o corte da vegetação que cresce livre e abundantemente. Antecedendo esta atividade, foi levada a cabo uma ação de sensibilização, onde se pediu a colaboração de toda a população que habita dentro da zona muralhada, de forma a minimizar os incômodos que eventualmente se pudessem causar. A autarquia de Monforte pretendeu, deste modo, beneficiar a vila, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista sociocultural, contribuindo para a conservação do seu património. Em 2011, é efetuado o mesmo procedimento. Entramos agora no núcleo primitivo, a partir do qual se formou a urbe de Monforte. Após a conquista de um perímetro protegido, através do uso da força militar, o castelo, torna-se evidente a necessidade de ocupação dos espaços para que os mesmos não fossem vandalizados ou desabitados. Para tal, o poder religioso cedo começou a tecer a teia em seu poder. Assim, as freguesias que tomam lugar nos espaços recém-conquistados são, sem surpresa alguma, igrejas. As primeiras igrejas da freguesia da Vila de Monforte desenvolveram-se através da existência de 3 igrejas. As primeiras freguesias, perdão. Na imagem podemos ver a igreja de Santa Maria ou Nossa Senhora da Graça em cima, à direita, a igreja de São Pedro em cima, à esquerda, e em baixo a igreja de Santa Maria Madalena. Foi a partir destas 3 freguesias paroquiais que se desenvolveu o núcleo primitivo da Vila de Monforte. Apenas a igreja matriz, a freguesia de Santa Maria, ficava dentro das muralhas, como podem ver na imagem. Estão localizadas a vermelho, esses pontinhos. Começaremos pela igreja de Santa Maria da Graça. Esta foi uma das freguesias intramuros, como já dissemos, existentes na Vila de Monforte. A documentação consultada relata-nos a existência desta igreja já no século XIII. Os edifícios mais imponentes e importantes da vila localizam-se na área geográfica da presente freguesia. Edifícios como o edifício dos Passos do Conselho, do Convento do Bom Jesus, antigo Hospital da Misericórdia, Igreja da Ordem Terceira e alguns palacetes senhoriais que vamos mostrar ao longo da nossa apresentação. Esta igreja é constituída por uma só nave, teto abobadado, coro sobre a entrada, pia batismal e púlpito em mármore com balustrada. Fica ligada à Capelinha dos Ossos. Os trabalhos de conservação e restauro, desenvolvidos no âmbito de uma parceria estabelecida entre o município e a paróquia local, tiveram o seu início no ano de 2013 e o seu término no presente ano. A colaboração de funcionários da autarquia, jovens do concelho e formantes da área de restauro foram essenciais. Os trabalhos foram desenvolvidos em curtos períodos anuais e deixaram ao descoberto o que mais se aproxima das pinturas originais dos altares desta igreja. Foi executada uma intervenção sistemática numa lógica de património integrado, designadamente no altar de Nossa Senhora do Parto, cujo retábulo em talha dourada e pintura decorativa do século XVIII se encontrava completamente coberta por espessas camadas de tintas esmaltadas e purpurinas, prejudicando fortemente a obra de arte a vários níveis, artístico, histórico e técnico. Portanto, a intervenção visou a recuperação de todo o trabalho artístico original, folha de ouro e pinturas decorativas,
Relativamente às intervenções no altar-mor e nos altares laterais, segundo informação prestada pela conservadora restauradora Patrícia Cotileiro, sabe-se que, em finais do século XVIII, a Igreja Matriz de Monforte foi sujeita a profundas transformações arquitetónicas, originando uma série de novos altares e arcos. O altar-mor, o arco cruzeiro, o arco do Sagrado Coração, o arco do Senhor dos Passos, o arco do Cristo Crucificado e o altar de Nossa Senhora de Fátima. Na imagem à esquerda, podemos observar o pormenor dos trabalhos de restauro, a folha de ouro, e na imagem à direita, conseguimos apreciar na parede do altar-mor a zona restaurada e a zona por restaurar. Em suma, o objetivo foi simular as texturas, a cor e a estereotomia de materiais como a escaiola e os marmoreados. A imitação de materiais nobres com técnicas de fingimento foi muito utilizada em tempos remotos, pelos baixos custos de produção. A eficácia construtiva e o baixo custo de produção assegurados pelas tecnologias da cal, aliados às múltiplas possibilidades decorativas, garantem a continuidade plástica do gosto da época. São revestimentos que fazem parte integrante dos espaços que os acolhem, em que não se pode desassociar os preceitos tecnológicos da sua execução do suporte arquitetónico. Depois de executadas algumas sondagens, constatou-se que todos os altares e arcadas apresentavam esse tipo de decoração mural, o qual importava preservar, conservar, restaurar e valorizar, restituindo a decoração barroca original aos altares desta igreja e a sua luminosidade natural. Na imagem, alguns dos trabalhos já concluídos. E um antes e depois. Apresentamos agora outra das igrejas que pertenceram ao núcleo primitivo da Vila de Monforte, a Igreja de São Pedro. A sua existência data de 1279. Localiza-se no exterior da muralha, a escassos metros da mesma. Foi sede da freguesia de São Pedro. Existe o relato que esta igreja serviu de centro hospitalar e sanatório, por um período de tempo a quando do surto de tuberculose no século XIX. Esta igreja foi extinta no século XIX e atualmente o seu traçado arquitetónico pouco tem a ver com o traçado original, uma vez que o terremoto de 1755 destruiu praticamente toda a estrutura do edifício. Atualmente é sede de uma sociedade recreativa e cultural que se chama a Sociedade Filarmónica Monfortense, como podem ver aqui na fachada e numa imagem de lado. Por último, e para completar o circuito do núcleo primitivo, apresentamos-vos a Igreja de Santa Maria Madalena. Esta imagem que podem ver aqui. É uma igreja do século XIII, segundo os relatos escritos. Esta igreja atualmente apresenta uma planta em forma retangular de uma nave central, duas capelas laterais de pouca profundidade, tal como a maior parte dos edifícios de caráter religioso. A Igreja de Santa Maria Madalena foi também construída por diferentes fases, assim como comprovam os diferentes estilos artísticos e arquitetónicos deste imóvel, que está classificado como imóvel de interesse público. No seu interior, podemos observar diversos elementos decorativos. A pintura mural a fresco, do século XVII, na Capela Mor, as figuras meio humanas, que estão aqui representadas, esculpidas em granito, dos arcos da capela lateral e diversas sepulturas rasas no sol desta capela. Nesta imagem vê-se a localização da igreja e o pano de muralhas atrás. No exterior, destaca-se a presença de uma galilé com cobertura em forma triangular e apresenta 4 arcos ogivais e ainda uma torre cineira, com 3 lados, rematada por corchelos e merlões chanfrados do século XVI. Esta freguesia foi extinta no século XIX
e a sua igreja foi recentemente transformada em núcleo museológico. Nesta imagem assinalamos as evidências da existência de um provável mercado medieval, localizado junto a esta igreja, visto numa das colunas da Galilé estarem gravadas as medidas lineares de tecido, a meia vara, 55 cm, e a meia braça, de 92 cm. No que diz respeito aos trabalhos de conservação e restauro, a Igreja de Santa Maria Madalena sofreu grandes obras de conservação e restauro, quer a nível arquitetónico, pois encontrava-se em avançado estado de degradação, como podemos ver nas imagens. E também estava em avançado estado de degradação também a nível artístico. Durante os anos 40 do século XX, tendo em vista a impossibilidade financeira de o poder local ter meios para travar a degradação do edifício, este procurou pedir comparticipação do Estado. Então, no ano de 1941, são executadas as seguintes ações: demolição das paredes de alvenaria arruinadas nas fachadas, construção de degraus em cantaria de granito na Galilé e na Torre Cineira, construção de cintas em betão armado, construção de abóbadas de berço em tijolo, colocação de pavimentos em lajedo e tijolo, armação do telhado da sacristia e da Galilé em madeira, construção e assentamento de portas na igreja e sacristia, colocação de telha nova e reparação geral de rebocos e pinturas na igreja. Nos anos 40 e inícios de 50, são anos de impasse no que diz respeito a este monumento, pois a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais reclama ao poder local os seus deveres perante a Lei de Proteção de Monumentos. Todavia, continuam a existir dificuldades por parte do poder local para investir nas obras de reconstrução do imóvel, que se encontrava em acelerado estado de degradação, como se pode ver na imagem. No ano de 1959, a GEM visitou o imóvel, constatando que este servia de depósito a manilhas de cimento. O Ministro das Ordens Públicas autorizou, então, as obras de restauro, pelo que ordena a elaboração de um orçamento. 10 anos depois, em 1969, procedia-se à execução de um orçamento para restauro do imóvel, tendo o financiamento da mesma sido assegurado. Em 1973, durante as picagens das paredes, foram postas a descoberto as cariátides, que sustentam os arcos de acesso à capela lateral. Mais tarde, em 1977, a Câmara Municipal de Monforte, interessada em fazer um depósito museológico no edifício, solicita autorização para colocar no interior mobiliário doado por particulares. Corria então o ano de 1978, quando esta igreja servia de matriz, enquanto que aquela, a igreja de Santa Maria da Graça, como a Vitória já falou, enquanto que aquela se achava em obra. Encontramos o registro da igreja de Santa Maria Madalena enquanto igreja matriz durante os últimos anos da década de 70 e inícios de 80, nas fotografias que aqui apresentamos. Conseguimos ver a parte do altar e conseguimos ver esta parte na imagem à direita da Galilé. Posteriormente, entre os anos 2000 e 2013, são efetuadas as seguintes intervenções: avaliação da intervenção ao nível das paredes, afagamento e tratamento do chão, picar paredes, colocação de isolamento contra o salitre, limpeza das pedras tumulares, colocação do reboco final, pintura do interior, decapagem das portas de madeira, renovação da instalação elétrica, montagem do sistema de alarme, montagem do guarda-vento em vidro. Salientamos neste imagem que tem fotografada a existência das igrejas que já apresentámos no núcleo primitivo, assinaladas a vermelho, para que percebam a localização destas igrejas, no fundo destas freguesias, bem como as restantes igrejas existentes na Vila de Monforte, assinaladas a azul. Os pontos a amarelo, que são muito pequeninos, por isso é que eu passei logo para as imagens, assinalam 3 capelas existentes. A capela do Senhor da Boa Morte, que está em cima à direita,
que é uma capela do século XVIII. Na parte superior da porta tem uma grande estrela e do outro lado tem duas mais pequenas. No interior, ao fundo, por cima de um altar, uma tela que representa Cristo crucificado e outras figuras. Na fachada está inscrita 1883. Embaixo, do lado esquerdo, a Capela do Senhor dos Passos, que é um pequeno edifício que foi construído no século XVIII. Situa-se na mesma rua e o seu interior tem paredes revestidas de azulejos azuis e brancos, com várias cenas do Senhor dos Passos. E, finalmente, a Capela dos Ossos, que já tínhamos mostrado, que fica anexa à Igreja Matriz, sede de uma das primeiras freguesias da Vila de Monforte. Esta é uma capela construída no século XVIII. A sua decoração é toda feita por crânios e tíbias. Instalado o poder religioso na Vila de Monforte, com a criação das freguesias primitivas do século XIII, como já vimos, era necessária a criação de mais espaços religiosos que afirmassem o poder da Igreja. Não nos podemos esquecer que estamos na época medieval, em que era indissociável o poder administrativo, militar e religioso. Foi neste contexto que foi criado o convento do Bom Jesus. Em 1513 é mandado edificar por Fernão Zebreiro, capelão dos duques de Bragança, este convento. Era um convento exclusivamente feminino, sujeito à obediência do bispo de Elvas, que em 1552 passou a depender da província dos Algarves. A sua funcionalidade primordial era o recolhimento de senhoras piedosas. Dele faziam parte as irmãs do seu fundador, Inês Zebreira e Beatriz Moltosa. 1520 marca o reconhecimento desta casa de recolhimento como convento, através de bula papal atribuída pelo Papa Leão X. A comunidade deste convento foi sempre protegida pelos duques de Bragança. Sendo um edifício que ocupava grande parte do centro histórico do núcleo urbano de Monforte, passou por diferentes fases que veio marcar toda uma alteração deste espaço. As diferentes fases do convento, desde a sua criação, temos no século XVII e século XVIII a sua fase de crescimento, aumento do seu património, devido a ofertas de particulares, entradas de novas noviças e, claro, privilégios oriundos da Casa de Bragança. Com a Guerra da Restauração, em 1640 e 1668, revelou-se um importante bastião local contra os ataques e influências espanholas na sociedade civil de Monforte. Durante este período, aumentou consideravelmente as suas dimensões. Chegando ao século XIX, com a extinção das ordens religiosas, em 1834, resultou também o declínio deste mosteiro do Bom Jesus da Vila de Monforte, que foi extinto em 1862 e posteriormente vendido a um aristocrata local chamado Duarte Borges Coutinho de Medeiros. O terceiro período de desagregação final vem com a eclosão da República em 1910. Trouxe consigo a nacionalização dos bens móveis e imóveis da Igreja, das ordens religiosas, sendo doada uma parte do mesmo à Câmara Municipal, que pretendia abrir uma avenida. Nesta imagem, quisemos-vos trazer uma evolução do edifício, o seu estado de ruína, que teve durante muito tempo. Finalmente, em 2002, começou a obra de adaptação deste espaço, a Biblioteca Municipal, que é a sua função atual. Entre 2002 e 2006, procedeu-se à obra de requalificação e de adaptação deste edifício à biblioteca, por parte do município. Aqui podemos ver alguns dos espaços da biblioteca. O átrio,
a sala infantil. Trouxemos estas imagens para que possam ver que foi tentada manter alguma parte da muralha nas paredes da biblioteca. Como disse, conseguimos através destas imagens que a reabilitação teve em consideração manter a traça original do antigo convento do Bom Jesus. Não só preservou os nichos já existentes, como podemos ver na imagem à direita, como também procurou manter a arquitetura e as dimensões dos arcos de volta perfeita que antecediam o interior do mesmo, como podemos ver na imagem à esquerda. Acerca dos trabalhos arqueológicos. Os trabalhos arqueológicos realizados em 2001, no âmbito do projeto de adaptação do antigo convento do Bom Jesus à Biblioteca Municipal, constaram de sondagens preventivas e do posterior acompanhamento da obra. O espaço correspondente ao antigo convento do Bom Jesus encontrava-se desfuncionalizado e em acelerado estado de ruína. Em estado de ruína acelerado, como vimos nas fotografias anteriores, e todo o espaço necessitava de ser requalificado de maneira a integrá-lo no restante espaço público da Vila de Monforte, fazendo a articulação com o castelo e a praça do município. Os locais de implementação das sondagens foram definidos de acordo com a informação histórica disponível e com a análise dos trabalhos de escavação e remoção de terras previstos no projeto de obra. Efetuou-se uma divisão artificial do terreno em áreas. O interior do convento, designado de área A, foi apenas sujeito a acompanhamento arqueológico. A área do quintal do convento, local de implantação da sondagem 2, foi designada enquanto área B. A área exterior, com a implantação das sondagens 1 e 3, designou-se de área C, enquanto que o patamar de implantação da sondagem 4 foi designado de área D. As estruturas identificadas no decurso dos trabalhos arqueológicos, construções de apoio ao convento localizadas numa área separada do edifício principal a norte, foram posteriormente registadas em planta. Os materiais arqueológicos recolhidos, faianças, cerâmica comum e vidrada, assim como vidros, enquadram-se cronologicamente entre os séculos XVI e XVIII, apesar da ocorrência de materiais mais recentes de época contemporânea. Há ainda a salvaguardar a seguinte informação. A realização de obras para a abertura da avenida de acesso ao castelo, nos anos 40 do século XX, implicaram grandes movimentações de terras, pelo que os níveis arqueológicos foram profundamente alterados. 2 anos mais tarde, quando da construção do convento de que acabámos de falar, em 1515, é construída a igreja do convento do Bom Jesus. São as imagens que aqui vos trazemos. Anexo ao convento, hoje, edifício da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e Café Central, como vê na imagem. A igreja do convento Bom Jesus de Monforte foi demolida em 1945. Os azulejos que cobriam as paredes foram removidos, encaixotados e armazenados na Santa Casa da Misericórdia. Temos aqui imagens da igreja do convento e também dos azulejos, penso que conseguem ver. Os trabalhos de retirada dos azulejos foram efetuados de acordo com a correspondência da época por um pedreiro de Évora, com experiência neste tipo de intervenções. O trabalho foi bem conseguido, uma vez que os azulejos chegam até nós em muito bom estado de conservação. Pedimos a vossa atenção para que observem na zona do altar-mor, que não só contém pinturas a fresco na abóbada, mas também possuía azulejos, aqui, nas suas paredes laterais. No que diz respeito à intervenção da parte do Serviço de Arqueologia, concretamente, podemos vos dizer que o espólio ficou armazenado durante mais de 60 anos, mas a Santa Casa da Misericórdia de Monforte, enquanto proprietário do mesmo, mostra vontade em valorizá-lo, embora não possua meios técnicos nem humanos para o fazer.
É assim estabelecido, em 2006, um protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia de Monforte e o município de Monforte, com o objetivo de tornar oficial o trabalho de salvaguarda dos azulejos da Igreja do Convento do Bom Jesus. As etapas previstas eram, numa primeira fase, remontagem dos painéis, inventariação e reacondicionamento. Numa segunda fase, estudo, valorização e divulgação do conjunto a azulejar. Por forma a assegurar o acompanhamento científico dos trabalhos, foi estabelecido um segundo protocolo, que envolveu também a Faculdade de Letras de Lisboa, os Centros de Investigação Artes, CUEPUL, GITPP. A informação disponível acerca dos azulejos resumia-se à data de assinatura do primeiro protocolo a um inventário de 1945, elaborado à data de retirada dos azulejos da Igreja e transcrito com algumas alterações em 1970. No entanto, foram vários os problemas de interpretação do documento. Informação lacunar, não correspondência entre a numeração dos caixotes referida no documento e a existência dos caixotes, possivelmente pela substituição dos contentores nos anos 70 por se encontrarem muito degradados. Temos então também a correspondência da época relativa à demolição do convento, as fotografias, sobretudo do arquivo da DGEM, mas também de alguns particulares, com pouca definição e apenas parciais, como podemos ver quando a Vitória falou na parte final do declínio da Igreja do Convento do Bom Jesus. Apesar da assinatura do protocolo datado de 2006, apenas em 2012 têm início os trabalhos de valorização deste património azulejado. Após estarem reunidas as condições de segurança e de ser criado um espaço de trabalho adequado, é então que o local de armazenamento do espólio era uma cave da Santa Casa da Misericórdia, que não garantia nem a boa conservação, nem a segurança do espólio. A Câmara Municipal procedeu à transferência do espólio para o espaço da Igreja da Madalena, em Monforte, como podemos ver nas imagens. Foram transferidos 59 contentores de madeira em mau estado de conservação, apesar de terem sido substituídos nos anos 70. O espaço de trabalho passa a ser a Igreja da Madalena em Monforte, que funcionava como espaço museológico e que é adaptado à oficina de trabalho para estes azulejos. A metodologia seguida na remontagem e inventariação dos painéis foi definida em 6 etapas: abertura dos caixotes de acordo com o número externo, limpeza dos azulejos, leitura dos códigos inseridos no tardós dos mesmos, inventário, remontagem dos painéis e, por último, reacondicionamento dos mesmos em caixotes. A primeira etapa foi a abertura dos caixotes que se encontravam firmemente pregados, apesar do avançado estado de degradação provocado por térmites e pela umidade, a que estiveram sujeitos ao longo dos anos. Os azulejos encontravam-se acondicionados com palha, jornais e pedaços de madeira, de modo a não baterem uns nos outros quando movimentados. Os jornais encontrados nos caixotes datavam de 1944, ano anterior à sua retirada da Igreja. Um dos primeiros passos foi efetuar a limpeza dos azulejos à medida que eram retirados dos contentores. Foram aspiradas as poeiras e eliminadas outras sujidades que os cobriam. Efetuou-se a colagem de azulejos partidos com paraleloide B72, apesar da maioria não necessitar de qualquer intervenção para além da limpeza. Procedeu-se à leitura de códigos alfanuméricos e à sua interpretação. A designação dos painéis era associada a uma letra e a organização feita por linhas com letras de A a Z e colunas de 1 até terminar a sequência. À numeração do século XVIII foi sobreposta outra numeração a quando da retirada dos azulejos da parede. Na primeira imagem vemos um azulejo ilegível, uma vez que a argamassa tapa o código de marcação. Na segunda imagem vê-se a sobreposição de um número, executada esta marcação em 1945, à numeração do século XVIII. Na terceira imagem, vemos uma correção de código. Na quarta imagem, verifica-se a migração da marcação de um azulejo para outro, que chamamos de numeração fantasma. A última imagem é o exemplo de um azulejo com o código bem legível.
Por vezes, foi necessário remover a argamassa para efetuar a leitura original. Esta numeração original foi aquela pela qual nos guiamos. A numeração do século XX encontrava-se por vezes errada na sequência numérica atribuída, embora fosse um elemento auxiliar para a remontagem dos painéis. Atribuiu-se um número a cada painel, à medida que foram sendo remontados. Construíram-se tabelas onde se efetuou o registro da numeração do século XVIII, do século XX e do número de inventário que atribuímos, recorrendo a critérios alfanuméricos. As tabelas criadas permitem visualizar de forma conjunta ou individual os vários tipos de marcação. Colocou-se um número de inventário num pequeno retângulo de paraleloide B72, tendo cuidado de não sobrepor à numeração anterior. O código é composto pelo número do painel e pela localização individual do azulejo, numa grelha composta por linhas com letras e colunas, com números organizadas sequencialmente. Os azulejos foram fotografados individualmente e também em conjunto. Este é um exemplo da remontagem do painel Milagre das Águas do Tejo que se apartam. Sempre que se concluía um painel, colocava-se o mesmo em exposição e era efetuado o seu estudo histórico-artístico. O painel Chegada da Rainha ao Desterro, em Alenquer, foi remontado, faltando, no entanto, o azulejo com a cabeça da Rainha Santa. Este azulejo em particular, foi encontrado alguns contentores depois e recolocado no local da origem. Isto mostra a movimentação de azulejos ao longo dos anos em que estiveram armazenados e a migração de azulejos ou pequenos fragmentos de uns caixotes para os outros. O reacondicionamento foi efetuado em novos contentores mais resistentes aos xilófagos, roedores e poeiras. Os caixotes foram etiquetados com um número e a designação do respectivo conteúdo, a que corresponde a uma listagem informatizada. Este trabalho de organização dos códigos de marcação permite aceder facilmente à informação relativa ao conteúdo dos contentores e efetuar uma remontagem rápida e segura dos painéis. O reacondicionamento foi efetuado em novos contentores, como podem ver na imagem, os caixotes de madeira, os antigos, e depois já os novos. Dentro do século XVI, assistimos ainda à criação do Hospital da Misericórdia, na freguesia de Santa Maria da Graça. Este hospital foi criado para unir não só o edifício, num só edifício, os cuidados do corpo, a assistência aos doentes e aos peregrinos, e os cuidados da alma. Para tal, os espaços físicos são demarcados com evidente intencionalidade. Mesmo os olhos mais leigos conseguem percepcionar qual o espaço dedicado ao hospital, o qual era dividido por zonas, uma de acolhimento aos peregrinos e outra para tratamento de doentes. Nunca coabitando doentes e peregrinos nos mesmos espaços. Para os cuidados da alma, como há pouco referimos, verificamos a existência de uma capela. Consolidamos a realidade presente neste hospital através da consulta de toda a documentação existente, que refere a existência de um hospital em época medieval, o Hospital de Invocação ao Corpo de Deus, que outrora se havia designado por Albergaria de Santo Estevão. Ficava localizado na freguesia de São Pedro, que já apresentamos. Perante este facto, estaríamos na presença de um exemplo de reutilização de um mesmo edifício para fins semelhantes, ou seja, a Albergaria de São Estevão e o Hospital do Corpo de Deus seriam o mesmo edifício. Com a fusão deste hospital com a Santa Casa da Misericórdia, o hospital foi transferido para um novo edifício, situado agora na freguesia de Nossa Senhora da Graça, junto à Igreja Matriz. Esta fusão foi determinada em alvará, em 1524, no qual concedia ao Duque de Bragança o privilégio de unir todos os hospitais e misericórdias localizados nas terras sob posse da Casa de Bragança, como era o caso da Vila de Monforte. Nestas imagens vemos o antigo hospital e depois a sua reabilitação.
O declínio do Hospital da Misericórdia ocorre de forma paulatina, muito em parte devido ao arrendamento a particulares daqueles espaços e à sua crescente degradação. Este espaço, que outrora tinha sido destinado à capela, foi utilizado enquanto carpintaria durante os anos de 1960 e 1980. Entre 1990 e 2015, o edifício entra em declínio e existem várias propostas de aproveitamento do mesmo. Todavia, só em 2015 se inicia a recuperação deste imóvel. Notável riqueza patrimonial que fica qualificado na categoria de Centro de Educação e Formação e Universidade Sénior. Foi a imagem que vimos anteriormente. Para tal, foram necessárias intervenções a nível de requalificação e recuperação do edifício, entre elas o acompanhamento arqueológico. Tal como descrevemos anteriormente, a existência de vários tipos de instituição de cariz assistencial torna difícil a distinção entre o espaço que acolhia os peregrinos e o espaço que curava os doentes. Geralmente, confundiam-se estes dois conceitos, uma vez que os cuidados do corpo eram secundarizados relativamente aos cuidados da alma. Na área destinada aos cuidados do corpo, à assistência, foram encontrados os seguintes elementos: um poço, vários fragmentos de cerâmica comum, estelas e a parte da frente, parte de cima, por assim dizer, de um lava-mãos. Aqui podemos verificar a reabertura de uma cisterna que já estava anteriormente identificada, assim como do poço. De seguida, mostraremos algumas imagens do espólio recolhido na área do hospital. Foram encontrados, nesta área em concreto, bacios, como os podemos ver na imagem, com inscrição e sem inscrição, canecas e pratos com inscrição e sem inscrição. No prato, na nossa imagem à direita, podemos ver o prato que diz sopa dos pobres. Na caneca acima, MM Misericórdia de Monforte. Foram encontrados também escarradores ou cuspidores, há quem chame de escarradores, há quem os apelide de cuspidores, frascos de injeção, garrafas de xarope e frascos ampolas para soluções injetáveis, várias garrafas de vidro com variados conteúdos líquidos, como esta que estamos a ver na imagem. Na área destinada à capela do hospital, registaram-se então vários vestígios osteológicos de humanos e de animais, assim como vários vestígios arqueológicos, tais como inúmeros fragmentos de cerâmica. Para tal, foram efetuados vários trabalhos de antropologia e arqueologia. Abriu-se uma primeira sondagem e procedeu-se à sua ampliação. Foi feita a escavação de toda a capela por fases e descobrimos uma necrópole sob o pavimento da igreja. Foram registadas 20 sepulturas cavadas na rocha com enterramentos conservados. Estas sepulturas são anteriores ao século XVI e reaproveitadas até ao século XVIII, provavelmente. Mais sepulturas cavadas na rocha. Nesta imagem podemos ver a sobreposição das paredes da igreja aos enterramentos já existentes. A escavação do altar-mor. Aqui podemos ver a proteção das sepulturas, recobertas com manta geotêxtil e preenchidas com saibo. A opção pela musealização de dois enterramentos decorre de uma estratégia de valorização de acordo com a procura do turismo cultural, o chamado turismo da morte, visto que nas imediações do Hospital da Misericórdia se encontra a Capela dos Ossos de Monforte. A colocação de uma estrutura metálica para posterior colocação de vidro, é o que podemos ver na imagem, e a iluminação do objeto musealizado, neste caso, dos dois esqueletos. Por fim, o aspecto final do término dos trabalhos.
Segundo relatos escritos, o edifício que atualmente é conhecido enquanto Igreja do Espírito Santo já existia em finais do século XV, pois seria este o local onde outrora estava fixada a albergaria de Santo Estevão, da qual falámos quando apresentámos o hospital. Do edifício primitivo, apenas conservou o portal, que é um arco redondo apoiado em pilares quadrados. A capela-mor era de cúpula meio arredondada em alvenaria. No século XX, funcionou como sociedade recreativa, chamada Os Amarelos, sendo depois deixada ao abandono e vendida para ali estabelecer um armazém municipal. Em atividade neste espaço, até há bem pouco tempo, foi proposta a reabilitação deste edifício para albergar os painéis que revestiam as paredes, da já extinta Igreja do Convento de Bom Jesus, visto que as dimensões arquitetónicas seriam muito semelhantes. Aqui trazemos-vos uma planta da fachada do projeto de empreitada da reabilitação do edifício da Igreja do Espírito Santo. Da fachada. E uma planta lateral desta empreitada. No âmbito do projeto denominado Monforte Sacro, que se encontra atualmente em curso a obra de requalificação da antiga Igreja do Espírito Santo, imóvel que é propriedade da autarquia, onde será neste local que será colocado o acervo azulejar proveniente da Igreja do Antigo Convento de Bom Jesus. Trata-se de um conjunto de painéis de azulejos da oficina Lisboeta de Valentim de Almeida, que datam de 1745 e constituem o mais extenso e notável acervo iconográfico sobre a vida e milagres da Rainha Santa Isabel existente no mundo. O projeto Monforte Sacro integra duas componentes: a reabilitação do edifício da antiga Igreja do Espírito Santo, numa primeira fase, e posteriormente a empreitada de conservação e restauro que acondicionará neste espaço os painéis de azulejo dispostos conforme se encontravam na Igreja do Convento. A recolocação do conjunto deverá, para isso, respeitar a sequência original. São 16 os painéis figurativos, de grandes dimensões, que estavam distribuídos pelas duas paredes laterais e pela parede do fundo da nave central da Igreja, dos quais 13 abordam a temática isabelina e outros os episódios e a vida de Cristo. Estima-se que a totalidade do conjunto atinja sensivelmente os 16.000 azulejos. Os trabalhos de montagem de painéis, o registro e reacondicionamento dos azulejos foi executado pelo Serviço de Arqueologia do município com a direção da arqueóloga Paula Morgado. Nestas imagens, podemos verificar o trabalho feito pela equipa multidisciplinar, Serviço de Arqueologia e Serviço de Conservação e Restauro, que procedeu aos trabalhos de limpeza, montagem, fotografia e inventariação, assim como de marcação de danos e patologias de cada azulejo, num total de sensivelmente, como já referia anteriormente, 16.000 azulejos. Nesta imagem podemos ver a verificação dos painéis do lado da epístola. Nesta imagem podemos ver a verificação dos painéis do lado do Evangelho. E, por fim, do arco triunfal. Foi assinalado em cada azulejo de cada painel o estado de conservação, designando assim a possível patologia que os mesmos possuem. Nesta imagem, temos a título de curiosidade o painel 17, no qual podemos ver parte do trabalho que o Serviço de Conservação e Restauro levou a cabo. Vamos agora sairmos do núcleo urbano para entrarmos no Recio de Monforte, um espaço de grande religiosidade. Estamos na primeira metade do século XVII e é marcado pelo embelezamento e enriquecimento dos interiores de algumas das igrejas, com especial destaque para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada no Recio de Monforte. Segundo reza a lenda, em data incerta, finais do século XVI e inícios do século XVII, apareceu a imagem da padroeira de Portugal, sobre uma formação rochosa que ainda podemos observar hoje em dia. Temos aqui visível o Recio de Monforte,
e 3 igrejas que fazem parte que estão neste espaço. Esta aparição miraculosa levou à construção de 3 igrejas naquele espaço em diferentes períodos cronológicos. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja do Calvário e a Igreja de São João Batista. Detalharemos mais tarde a cronologia de cada uma. Este espaço, o Refil da Vila de Monforte, foi entendido como um triângulo mágico-religioso, pois, tal como podemos observar na imagem, a implantação das 3 igrejas forma um triângulo. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi edificada no século XVII e apresenta uma planta de uma só nave, em forma retangular, coberta por uma abóbada de berço. Possui um estilo manuelino-mudéjar. O seu traçado principal é voltado para poente, onde é visível um portal em mármore, que temos aqui na imagem, ao qual se sobrepõe uma janela redonda. Existem 2 épocas distintas de transformação do espaço interior deste monumento religioso. A primeira, ainda no século XVII, com o enriquecimento das abóbadas de caixotões de pintura à têmpera, o revestimento das paredes laterais com azulejos azuis, brancos e amarelos, a produção de alguma talha dourada, presente no retábulo do altar-mor e nos 2 colaterais. A segunda época, já no século XVIII, quando os anteriores altares de madeira foram substituídos por 3 altares em pedra, mármore, que podemos observar na imagem, estuque e outros materiais, refletindo as linhas artísticas e estéticas do barroco final. Esta igreja está classificada como imóvel de interesse público. Aqui, alguns pormenores dos diferentes lados da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Nesta planta podemos observar os vários espaços dedicados à sacristia, ao altar-mor, à capela-mor com caixotões pintados no teto, o altar da epístola, o altar do Evangelho, a porta travessa, o púlpito, como podem verificar pelas diferentes colorações. No que diz respeito aos trabalhos de conservação e restauro, podemos dizer-vos que, ao longo de quase 4 séculos de existência, esta igreja sofreu várias intervenções, obras de manutenção e reparação dos diversos estragos provocados pelo passar do tempo e pela ação humana, destacando-se claramente 2 períodos distintos. O primeiro período, 1975 a 1840, onde foram executadas pequenas intervenções no telhado, trabalhos de marcenaria, repintos em alguns quadros. Estes trabalhos aparecem descritos no livro de despesas da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. O segundo período, já no século XX, por despacho do Ministro das Obras Públicas, em 1972, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais iniciou o projeto da reconstrução das coberturas da Igreja da Nossa Senhora da Conceição. As pinturas existentes na abóbada da nave encontravam-se deterioradas pela infiltração das águas pluviais, visto que os telhados, se encontravam em ruína. Neste sentido, orçamentaram-se os seguintes trabalhos: demolição da alvenaria no acrescente da cobertura de anexos, construção de betão armado em cintas de travação, construção de esteira de pé esforçado, incluindo isolamento com produto asfáltico, reconstrução dos telhados, reconstrução e reparação de ameias e pináculos, reparação de gárgulas e caiação. Foram assinaladas as várias patologias que a Igreja da Nossa Senhora da Conceição tem. Na imagem, podemos ver a fissura na abóbada no sentido longitudinal. Fissuras, podemos ver nesta imagem as várias fissuras e fendas na abóbada e na zona lateral revestida a azulejo. Podemos ver nesta imagem as fendas e o deslocamento.
Nestas imagens podemos constatar as lacunas pictóricas, assim como as lacunas a nível da argamassa original, imagem no canto superior direito, e a utilização de cimentos em preenchimentos na imagem do canto inferior esquerdo. Aqui podemos ver a utilização de cimento em preenchimentos, como é o caso das manchas escuras, e as lacunas ao nível das argamassas originais, material da construção subjacente à vista, que é o que nós apelidamos de tijolo bobo. Nesta imagem, conseguimos ver nitidamente o destacamento de camadas cromáticas. Aqui, vemos com toda a nitidez a presença de sais que resultam nesta espécie de véus brancos, esvaecimentos e manchas. Verificamos nestas imagens quer o repintar a rosa mais clara do divisor dos caixotões, quer a sujidade proveniente das pingas de tinta na imagem em baixo, a branco. Relativamente às causas que resultaram nestas patologias, podemos dizer que estão relacionadas com a infiltração das águas pluviais, como anteriormente referi, a utilização de uma série de materiais, betão armado, produto asfáltico, etc., e técnicas a quanto da intervenção da GEM, que se revelou muito danosa. Deveu-se também às pressões extremamente fortes na abóbada, à impermeabilidade do cimento e naturais consequências, à resistência mecânica do cimento superior à dos materiais originais, que cria tensões, às partículas finas do cimento, que ao serem aspiradas por capilaridade formam manchas escuras em torno da zona da aplicação, e também ao cimento que podia não estar isento de sais. As águas transportam sais solúveis que se cristalizaram quando a solução ficou sobresaturada, normalmente por evaporação da água. As eflorescências e cristalização à superfície é um pouco menos prejudicial. Contudo, também tem criptoeflorescências, cristalização interior, que foi muito prejudicial, levando a quebras e rupturas dos materiais constituídos. Daí os destacamentos de rebocos e camadas pictóricas. Acerca dos azulejos que revestem as paredes, na parte inferior da nave central desta igreja, assim como revestem também o altar-mor, podemos verificar que existem as seguintes patologias: lacunas na chacota e no vidrado, destacamentos, que é uma fraca adesão ao suporte mural, lacunas na chacota e vidrados de alguns azulejos. Acerca da patologia nas argamassas, nos estuques e escaiolas, verificamos num dos altares laterais, feito de estuque, a existência de uma fenda de dimensões consideráveis, assim como da desagregação da argamassa. Assim como podemos verificar as lacunas ao nível de argamassas, o elemento metálico oxidado, o desgaste dos trabalhos caiolados. Em algumas esculturas em madeira policromada, verificamos fendas no suporte luminoso, falta de elementos, ataque xilófago, sujidade, lacunas ao nível de camadas de preparação e pictórica, destacamentos ao nível das camadas cromáticas. No final do século XVII, em consequência de algum desenvolvimento socioeconómico, o rei Dom Pedro II instituiu a realização de uma feira anual, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, nesta zona, uma feira de gado. Está aqui demonstrada a relação entre o sagrado e o profano neste espaço. Posteriormente, em meados do século XX, esta data foi alterada para os dias 15 e 16 de maio, no qual se vendiam diferentes espécies de gado, como já referimos. Temos aqui um dos programas da altura da Feira de Santo Isidro. A Igreja de São João Batista, que é outra das igrejas que está localizada nesta área do Rossio, foi edificada em finais do século XVIII. É de estilo barroco. O seu interior é intencionalmente simples, com uma ampla nave central, um altar-mor com teto abobadado e 2 altares laterais em alvenaria. Esta igreja possui uma estreita ligação a uma das famílias nobres do concelho, a família Cesar,
foi durante muito tempo mecenas deste monumento. Importante frisar, na época em que estamos, o nascimento de uma aristocracia endinheirada que queria demonstrar o seu poder económico e fê-lo através do embelezamento ou da construção de edifícios religiosos. De destacar nesta igreja os contrastes estilísticos que existem entre o exterior e o interior. A decoração interior está associada à celebração de rituais ligados ao campo, bem expressos nos estuques que decoram os altares interiores e a pinturas de cariz popular que reproduzem motivos vegetalistas. Desconhecemos o seu arquiteto e o seu encomendador. Ainda no Recio, a Igreja do Calvário. Fica muito próxima da Ribeira Grande, foi construída em inícios do século XX, 1902 a 1907, sobre uma antiga ermida que já existia no século XVIII. A sua arquitetura é a mesma de quase todas as igrejas consagradas à Paixão de Cristo, com exceção de ter sido construída num vale. A assinalar a reconstrução desta igreja, efetuada a mando de um nobre da vila de Monforte, António Maria Chichorro, em homenagem aos seus pais e avós que estavam sepultados na zona da Capela Mor. Esta igreja apresenta uma planta circular no interior, em cruz grega, ou seja, em cruz de braço igual. Exteriormente, encontra-se cercada por um muro de alvenaria, com 3 entradas, que se situam no prolongamento dos 3 braços da cruz grega. Regressamos de novo ao centro histórico da Vila de Monforte e encontramos a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, aqui assinalada na imagem, que já tínhamos visto, fica ao lado do edifício da Caixa de Crédito Agrícola Mútua, antiga Igreja do Convento de Bons Luz. Tinha como princípios básicos esta Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a austeridade e a pobreza, em contraste com a riqueza e ostentação que até aí a maior parte das igrejas possuía. Foi mandada construir junto ao convento de Bons Luz, onde fica a atual Biblioteca Municipal, que já mostramos, e situa-se na parte superior à extinta igreja do convento, onde fica o atual edifício da Caixa Agrícola e Café Central. Apresenta uma fachada principal de linhas geométricas simples, com cunhais de granito aparelhado e um pequeno frontão. 2 torres franqueiam esta igreja e são unidas por um frontão. O seu interior é de abóbada de berço, coro alto e capela mor, com retábulo dourado e policromado. Acerca dos trabalhos de conservação e restauro, a Igreja da Ordem Terceira, no âmbito do projeto de requalificação, beneficiou de várias intervenções, nomeadamente da construção de instalações sanitárias, colocação de pavimento flutuante, substituição de iluminação interior e exterior, colocação de guarda-vento e ainda outras intervenções ao nível da conservação e restauro do património artístico, tal como podemos ver nas imagens, nesta imagem em concreto. Estas intervenções foram levadas a cabo no ano de 2013. Ao longo do século XVIII, verificou-se a construção ou remodelação de igrejas e capelas, registando-se igualmente o surgimento de uma aristocracia rural que edificou alguns dos edifícios mais emblemáticos do centro histórico da vila, que ficam no núcleo central da praça. Como falámos há pouco, estamos no século XVIII, estamos no período barroco e estes edifícios demonstravam o poder económico das grandes famílias. Em 1890, Dom Carlos I concedeu a Duarte Borges Coutinho de Medeiros da Câmara o título honorífico de Marquês da Praia e de Monforte. Em 1898, alargamento da pequena e antiga Praça da República de Monforte, a qual era constituída por uma pequena porção de terreno nas imediações dos espaços do concelho.
fazendo aqui esta sobreposição da Praça Antiga. Para realizar este melhoramento, destruíram-se diversos prédios que apresentavam um grande estado de degradação e suprimiu-se a Rua Central, denominada Rua de Santa Maria, adquirindo a dimensão e configuração espacial que podemos observar nos nossos dias. Com a sobreposição desta planta à imagem anterior, na qual se encontra a arquitetura atual da Praça da República, pretendemos dar a conhecer duas realidades bastante marcantes. O diminuto espaço, que era considerado enquanto espaço social, a zona da antiga praça, junto aos passos do concelho, e a série de edifícios que estavam onde é hoje um espaço amplo. Eu vou até passar atrás para conseguirem perceber como está hoje em dia a praça e como estava antes desta intervenção. A implantação da República trouxe consigo outra alteração muito importante e decisiva no trabalho da malha urbana desta vila, principalmente na área central. Estamos aqui a mostrar ainda a parte do convento, onde se pode ver que continuava a linha de muralhas. Entre 1913 e 1928, a estrutura murária do convento do Bom Jesus é totalmente partida ao meio, dando origem à imagem que aqui vos trazemos. Como veem, foi destruída essa parte para a abertura de uma avenida, que teve como primeiro nome Avenida do Marquês da Praia e de Monforte, prestando homenagem ao último proprietário deste mosteiro. Ainda durante o período da Primeira República, a Câmara Municipal de Monforte construiu uma nova via de comunicação em redor de uma grande percentagem da vila, a chamada Estrada da Circunvalação, que está aqui a azul escuro. Nesta planta quisemos-vos mostrar o núcleo primitivo dentro das muralhas e depois a expansão da vila. Neste mesmo período surgem as primeiras habitações na Rua das Corelas e Calçada do Senhor da Boa Morte, ligando-se através destas ruas a parte urbana da vila ao Recio, que também já mostramos. Já no nosso século, assiste-se a um alargamento da vila, com o surgimento de novos bairros periféricos, como é exemplo do bairro do Tapadão, aqui assinalado a vermelho. A bibliografia que depois podem consultar. E muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. E esperamos pela vossa visita em Monforte. Até breve.